Olá, queridos. Pastor Joelson Costa aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você acerca do poder que o jejum espiritual ele vai gerar na tua vida, e eu quero mencionar aqui 6 coisas extraordinárias que o jejum vai fazer por você a partir do momento que você entende que precisa praticar essa disciplina espiritual em sua vida. Algo sobrenatural vai acontecer. Se você está no teu coração com o propósito de jejuar, se você quer aprender mais sobre jejum, se você quer entender sobre essa arma poderosa, eu quero que você fique até ao final desse vídeo, porque Deus vai te falar aqui coisas profundas que talvez você nunca imaginava que a prática do jejum e da oração viesse causar em sua vida. Mas antes de eu ministrar essa palavra, eu quero muito que você, que está aqui pela primeira vez, clica aqui abaixo em inscrever-se, se inscreva nesse abençoado canal, ativa as notificações, porque eu, Pastor Joelson Costa, ministro também diariamente orações poderosas que vai abençoar todas as áreas da tua vida, além de palavras proféticas, direções de Deus para te edificar e te capacitar. Escute bem, antes de eu te falar 6 coisas que o jejum espiritual fará por você, eu vou deixar aqui no primeiro comentário e na descrição desse vídeo aqui o link de um outro vídeo cujo título é 6 passos para você fazer um jejum espiritual infalível. Nesse vídeo eu vou te ensinar 6 passos aonde você detalhadamente vai aprender como começar um jejum e como terminar um jejum e o que fazer durante o período que você está jejuando. Então, terminando esse vídeo aqui, você vai lá na descrição ou no primeiro comentário e vai assistir também esse vídeo que muito vai te edificar. Vamos lá. A primeira coisa que o jejum espiritual fará por você é te dar mais intimidade com Deus. Escute isso. Quando você começa a jejuar, começa a consagrar a tua vida diante de Deus, você começa a entrar numa esfera espiritual, porque você está mortificando a tua carne, os desejos, as paixões, o pecado. Quando você está se consagrando, você está se santificando. E isso vai gerar em você maior sensibilidade ao Espírito Santo. O canal entre você e Deus de comunhão vai ser desobstruído e você vai passar a sentir mais a presença de Deus. Você vai passar a ter desejo de falar mais com Deus e também vai ouvir Deus falar com você. Isso aconteceu na vida de Moisés enquanto ele jejuava. Êxodo, capítulo de número 33, versículo 11, só a primeira parte do versículo vai dizer assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Veja bem como a vida em volta do jejum que Moisés praticava levava Moisés a uma intimidade profunda com Deus, a tal ponto de Deus falar com Moisés face a face. Esse termo aqui, face a face, não é literal, é uma metáfora que indica que Moisés tinha uma profunda intimidade com Deus, até porque nenhum homem e nenhuma mulher suportaria ver a face de Deus literalmente, porque a face de Deus é gloriosa e a nossa estrutura física não suportaria. Esse texto quer dizer o quê? Moisés tinha profunda intimidade com Deus através do jejum, através da oração. Quanto mais você jejua, mais você vai descobrir acerca de Deus. Mais Deus vai tirar tuas dúvidas, mais Deus vai te dar clareza, mais você vai conhecer profundamente o Espírito Santo e vai passar a ter experiências espirituais, como por exemplo, você vai receber o batismo com o Espírito Santo, você vai receber dons espirituais, Deus vai trabalhar em áreas na tua vida e essa intimidade com Deus vai fazer com que a glória dele resplandeça sobre a tua vida e você vai passar a ser mais amigo de Deus. Tanto é que no teu coração vai haver mais desejo de orar,
vai haver mais desejo de jejuar, vai haver mais desejo de ler a palavra e meditar, porque quanto mais você pratica as disciplinas espirituais e mais se aproxima de Deus, mais você vai desejar conhecer dele e estar na presença dele. Então, se você deseja ter uma vida de intimidade com Deus, se você quer ter mais a proximidade de Deus, pratique o jejum, porque ele vai te dar intimidade com Deus. E em segundo lugar, o jejum te dará revelações de Deus. Escute bem, quando você começa a praticar o jejum espiritual, Deus vai começar a te comunicar coisas profundas através de revelação. Ele vai te revelar através de sonhos ou através de visões. Ele vai falar contigo diretamente e ele vai começar a te dar revelação daquilo que está complicado, que está oculto. E ele vai te mostrar coisas muito profundas. Uma vez eu testemunhei aqui que eu estava jejuando por um parente meu que estava muito doente, escondendo a doença da família, e em sonho Deus me mostrou todo o diagnóstico que ele estava passando. Jejum traz revelações. Deus começa a te mostrar algo sobrenatural. Veja que na vida de Moisés também não foi diferente. Enquanto ele orava e jejuava 40 dias e 40 noites, Deus deu a Moisés uma forte revelação. Vejamos Êxodo 34, versículo 28, vai dizer assim: E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Jejum traz revelação. Moisés passou 40 dias em um jejum sobrenatural, sem comer e sem beber. É claro que você não vai fazer isso. Moisés fez porque havia uma revelação especial, que era a lei, os 10 mandamentos da antiga aliança, que Deus haveria de passar a Moisés e assim ao povo de Israel. Mas esse método de jejum é infalível. Você vai receber revelações de Deus em causas que você não consegue discernir, não consegue descobrir. Deus vai te mostrar aquilo que está oculto quando você começa a jejuar e consagrar a tua vida diante dele. Ele vai te mostrar pessoas que não é para estar na tua vida. Ele vai te mostrar decisões que você precisa tomar. Ele vai te revelar tudo o que você está apresentando a ele em oração, porque o jejum abre a nossa mente para as revelações espirituais. Em terceiro lugar, o jejum te dará livramentos em meio a situações que ameaçam a tua vida ou a vida de alguém que você está orando e jejuando por essa pessoa. Tem o livro de Esté, que é um grande exemplo, aonde eles vão jejuar 3 dias e 3 noites, porque o povo judeu estava ameaçado de extinção por causa de um dos inimigos do seu povo, e aquele inimigo ele preparou toda uma cilada, todo um plano para que os judeus viessem extinto da terra, fazendo cessar a linhagem judaica, impedindo que futuramente viesse o Messias da linhagem de Judá. Mas veja bem, o livro de Esté, capítulo 4, versículo 16, olha o propósito que eles estabeleceram. E disse Esté: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Você vai ver aí Esté convocando um jejum, porque ela vai se apresentar diante do rei e interceder pelo povo que está debaixo de uma grande e terrível ameaça. Esté vai nos ensinar que o jejum ele é uma arma poderosa para desfazer aquilo que ameaça a nossa vida, a nossa saúde, o casamento, a família, a vida dos filhos, a área profissional, financeira, qualquer área que esteja sendo ameaçada. O jejum, ele traz o livramento de Deus, onde Deus vai desfazer os planos do inimigo. Aqui no livro de Esté, o plano do inimigo era acabar com o povo judeu. Mas depois do jejum de 3 dias, olha o resultado desse jejum. Em Esté capítulo 8, versículo 16, diz assim: E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Você está vendo o que é que Deus fez? Haveria morte, haveria destruição,
mas após o povo todo jejuar e orar e se humilhar diante de Deus, Deus deu um grande livramento. Ao invés do povo judeu perecer, pereceram os inimigos que armaram toda aquela cilada, e a Bíblia diz que para o povo judeu houve alegria, houve paz, houve honra. Sabe por quê? Porque quando nós nos propomos a buscar Deus em jejum e em oração, Deus quebra sentença sobre a nossa vida, dando livramento de morte, dando livramento em qualquer área que você esteja precisando do socorro de Deus. Então, se alguma área na tua vida está ameaçada a ter um fim, passe a jejuar por essa área, Deus dará grande livramento. Em quarto lugar, o jejum espiritual, se você praticar, ele te dará resposta de Deus. Você quer ver Deus te responder naquilo que você está pedindo a Ele? Uma resposta, uma direção, um esclarecimento, algo que você não consegue entender, está confuso na tua mente e no teu coração? Passe a jejuar diante de Deus, porque o jejum trará resposta. A Bíblia fala de Daniel, o profeta que se propôs a estar diante de Deus em jejum, em busca de uma resposta de Deus. Veja comigo Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3, vai dizer assim: Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Você vai ver que Daniel estava triste. Ele precisava de uma clareza da revelação que ele não havia compreendido, e ele vai se propor a fazer um jejum parcial de 3 semanas, 21 dias se abstendo de manjar desejável, de comida agradável, e ele fez uma alimentação bem mínima, bem regrada, nesses 21 dias jejuando em busca de uma resposta. Ele se consagrou 21 dias pedindo que Deus viesse dar a ele uma direção. E sabe o que aconteceu? O jejum que Daniel fez trouxe de Deus a resposta, porque o jejum é uma arma infalível. Daniel capítulo 10, versículo 12 ao 14, veja comigo a resposta de Deus para Daniel. Então o anjo me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Você vai ver aí o anjo do Senhor vindo no 21º dia do jejum de Daniel. Houve uma batalha espiritual, claro, houve uma resistência, porque quando a gente ora, existe uma guerra espiritual. O inimigo quer fazer de tudo para você desistir, desanimar. Ele vai tentar de tudo para se levantar e atrapalhar. É por isso que não é fácil. Quando você começa um propósito, você começa a ver o inimigo se agitando de um lado, perturbando de outro, movendo pessoas, circunstâncias para te fazer parar. Mas não pare de orar, não pare de jejuar. O anjo do Senhor vai trazer a resposta de Deus. Deus vai te dar a direção e a resposta que você precisa através do teu jejum, da tua oração, da tua consagração. Ele vai falar de alguma maneira, ele vai te dar um sonho, ele vai usar alguém para falar contigo, mas uma coisa eu sei, a resposta de Deus vai chegar até você. E em quinto e penúltimo lugar, o jejum te dará cura e libertação. Escute isso. O jejum é uma arma poderosa para trazer a cura no corpo, na alma, na mente, no espírito. Muitas doenças que até a medicina não consegue diagnosticar, porque são problemas de raiz espiritual e que somente através do jejum e da oração essas resistências e amarras serão quebradas. Libertação que só vai acontecer se houver o jejum. Jesus nos deu uma prova clara disso. Lá em Mateus capítulo 17, houve um homem que trouxe o filho dele, muito doente, oprimido pelo inimigo, pelos demônios. Trouxe até os discípulos não puderam fazer nada. Ele levou até Jesus, Jesus expulsou o demônio, e a Bíblia diz que aquele jovem foi curado e foi liberto daquele mal. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor,
Por que que nós não podemos expulsá-lo? Jesus vai responder em Mateus 17, 21, que diz assim: mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Jesus está dizendo que o jejum ele gera poder espiritual para curar e para libertar. As enfermidades não suportam a unção do Espírito Santo que é liberada quando alguém está jejuando, está orando, e os demônios não conseguem suportar. Amarras são quebradas imediatamente quando você está em consagração diante de Deus, e toda resistência do mal é quebrada, é desfeita no poderoso nome do Senhor Jesus. Então passa a orar e jejuar. Você vai viver um tempo de cura, você vai viver libertação para a tua vida, para as áreas da tua vida que estão amarradas, sabe? Coisas que não vão para frente, não dão certo. Você entende que há uma maldição ali, há uma obra de feitiço, de macumba, há uma inveja dominando aquela área, mas quando você jejua e ora, a resistência do mal, os poderes demoníacos são quebrados e a tua vida é destravada e abençoada. Então, passe a orar, passe a jejuar. Deus vai curar e vai libertar a tua vida e a vida daquelas pessoas que você tanto ama também, tá certo? E em sexto e último lugar, o jejum te dará poder e autoridade espiritual. Escute bem, jejum e oração potencializa muito mais a unção de Deus sobre a tua vida. Uma vez eu li um livro de um evangelista lá da Argentina. Ele era um grande empresário, Deus chamou ele para uma obra de missão, de evangelização, e o Espírito Santo orientou ele a orar e a jejuar por muitos dias. Ele estava em consagração. Uma vez ele passou em frente à casa de uma mulher e uma pessoa começou a gritar de dentro da casa porque alguém se manifestou, um espírito imundo entrou nessa pessoa e só a presença daquele homem de Deus incomodou aquela presença maligna que foi expulsa no nome de Jesus. Para você ver como o jejum ele intensifica e potencializa o poder espiritual na nossa vida. Jesus é um exemplo. Ele jejuou 40 dias e 40 noites para começar o seu ministério de pregação, de cura, de libertação. E veja comigo, Lucas capítulo 4, versículo 14, quando ele sai dos 40 dias de jejum, vai dizer assim: então, pelo poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Você vai ver que Jesus, após 40 dias de oração e de jejum, ele vai para a Galileia começar o ministério no poder do Espírito. Escute isso. Depois que você começa a ter o jejum como uma prática, como um hábito na tua vida, no teu relacionamento com Deus, você não será mais a mesma pessoa. Deus vai revestir você de poder, de ousadia, de autoridade. Você vai orar e Deus vai curar. Você vai orar e Deus vai libertar. Você vai pregar o evangelho e pessoas vão ser transformadas pelo poder de Deus. Deus vai te usar com autoridade. Naquilo que você vai fazer, Deus vai manifestar o poder dele e a glória dele, porque o jejum, ele traz sobre nós uma ativação espiritual, derrama poder e autoridade e a gente começa a viver o sobrenatural em nossa vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor para você. Se você quiser aprender a fazer jejum passo a passo, o link está aqui no primeiro comentário. Compartilhe esse vídeo com muito mais pessoas para que elas venham entender o poder que há no jejum e na oração. Deus te abençoe, participe das orações diariamente e até o próximo vídeo.